grupos. Já dei o feedback também para aqueles que já postaram lá os objetivos e o problema de pesquisa. Já dei o feedback, dei algumas opções, algumas sugestões ali, mas o que eu estou gostando é que são temas bem diferentes, assim, um do outro, então vai ser bem bacana quando a gente for apresentar, tá? Não identifiquei muito problema, assim, em escrita dos objetivos do problema de pesquisa. Isso é bom porque não tem nenhum de vocês, eu acho que é primeiro semestre aqui, então quer dizer que a escrita ela está começando a amadurecer, né? Eu vou pegar a fala de um grupo, semana passada, que eu segui acompanhando, que era a questão, né, de a gente já tem o grupo, mas a gente está amadurecendo o tema, a gente não chegou a um tema ainda. Isso é legal, isso é bom, gente, porque tem que ter essa discussão, tem que ter essa dúvida, tá? Então, isso é bem interessante, assim, de analisar, tá? A gente, às vezes, em um projeto, a gente quer escrever muito, né? E, na verdade, a gente tem que entrar, às vezes, na categoria do menos é mais. O menos com qualidade, às vezes, que faz mais efeito. Mas quanto a essa escrita inicial dos grupos que eu já dei o feedback, tá? Gostei bastante. Vocês vão ver que eu sempre, quando tenho feedback, eu coloco um documento em anexo, tá? Colocando ali por escrito a orientação para vocês. Então, todos que postaram até hoje ali, eu já dei o feedback, e os outros vão postando e eu vou, né, trabalhando. Que eu tenho toque com aqueles meus, né, aqueles vermelhinhos no aula me dão alergia. Então, quando eu vejo que está muito ali, eu já vou ali e aquilo me dá uma paz de espírito, né, quando eu termino a minha aula, tá? Então, é um processo que eu trabalho, tá? Mas, assim, pelo que eu vi, assim, tá bem no caminho, assim, do projeto, tá? E eu vou hoje trabalhar um pouquinho a questão do professor pesquisador. Eu trabalhei, né, com aula invertida com vocês. Hoje que eu vou explicar os objetivos, e na aula passada vocês já foram construindo, então a gente vai trabalhar muito com esse conceito, né, porque eu entendo também que quem já passou por estágio, quem já fez artigo e tudo mais, a gente consegue buscar. Muito mais difícil em grupo, não pensem que é mais fácil, é bom de discutir, mas quando a gente pega um projeto sozinho, a gente, por conta, a gente vai construindo ele, mas em grupo ele é mais difícil, mas assim, bem no caminho estão, tá? A gente estava conversando no início sobre estágio de gestão, né? Eu acho que eu falava com a Grace também semana passada sobre essa questão do estágio de gestão, né? O estágio de gestão, ele é complexo, ele é complicado, porque nós temos uma formação, né? Tanto educação física quanto pedagogia. A gente é professor, é de sala de aula, ou da educação física, por exemplo, é sala de aula ou academia, e o de gestão a gente vai para o outro lado, né? A gente age como supervisores do processo, e é muito difícil pensar mesmo como supervisor do processo. Então é uma dificuldade, né? Porque uma situação é a gente planejar e fazer um projeto dentro da nossa área. Mas o de gestão, vocês pensem, né? A gente entra naquele discurso, e eu adorei muito conversar com a Grace semana passada, que as pessoas têm um conceito de que o administrativo de uma escola, né, o orientador, o supervisor, o diretor não trabalha. Gente, arrisco a dizer para vocês, tá? Eu tenho os dois lados. Tu me dá 3 turnos de sala de aula e não me dá um turno de supervisão escolar. Tá? Então, é complexo, é muito, né? Então, a gente... E o estágio de gestão, ele tem esse diferencial, porque, pensa, é você que vai propor as coisas para os professores, por exemplo. É contigo, né? Se der certo, pá, que maravilha, que supervisor bom, né? Se deu errado, é tudo contigo. É tu que vai ter que resolver a situação. E ser gestor é isso, a gente tem que estar pronto, né? Dentro de uma escola, qualquer ambiente, vocês têm que estar preparados para estar do lado de lá. Digo para vocês, não importa quando vocês forem trabalhar, se trabalhar com o supervisor, lembre que eu disse, tá? É complicado e ninguém vê os bastidores, né? Então, por isso que ele é mais complexo, tá? Mas tudo tem o seu jeito, né? Não digo que tudo vai ficar bem no final, mas a gente faz ficar bem, né? Acho que a gente tá dentro. É a mesma situação, a gente tem, por exemplo, a gente tem que vencer os estágios.
E ninguém está dizendo que vocês não têm que ter problemas no estágio, pelo contrário, vão ter problemas pessoais, problemas de aplicação dele, né? E esse entendimento tem que fazer parte também de vocês, tem que aceitar que daqui a um pouco um projeto ele vai ter uma negativa, ele daqui a um pouco vai ser recusado e tem que refazer, né? Então, essa é a situação que eu quero que vocês fiquem preparados. Mas no conceito de aula invertida, vocês estão bem, tá? Quem já postou lá tá bem no caminho, sim. Fiquei bem feliz, assim, com o resultado. Boa noite, Simone. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho. Antes de tudo, eu vou trazer aquele nosso Jamboard que a gente fez, que eu achei, ficou um espetáculo o resultado. Ficou muito, muito bom, tá? Aí eu vou trazer para a gente dar uma apreciada nele ali, mas ele ficou maravilhoso. Gostei muito do resultado. Aqui. Tá. Vocês estão vendo Esse aí? foi aquele que a gente fez tomando uma cerveja? Foi aquele mesmo. Aquele mesmo. Tá bom. Tá? Só para confirmar. Aqui ficou a primeira explosão de ideias de vocês, né? Alguns colocaram. Vou aceitar a Ana aqui. Tá? Tá em PDF, tá? Eu já coloquei na aula de hoje para quem quiser. Surgiu algumas, né? Algumas situações a mais aqui, instigar alunos a serem seres pensantes. Isso eu chego a pensar que é uma utopia, né? Mas como é bom a gente ter esse gás e tentar fazer isso com os nossos alunos, né? Aqui, com certeza, deve ser quase toda a obra do Iago, tá? Ele adora trabalhar com memes, né? Então, e acho que nesse conceito de educação remota, os memes ajudam bastante, principalmente na educação básica, tá? É uma dica, tá? Então, vocês veem que tem uma situação aqui mais divertida, mas tem o Freire no cantinho, né? Dizendo que ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, tem o Freire dando uma ordem no caos ali. Claro que ele não ia perder de colocar minha foto, né, gente? Normal, né? Como transformar nossas aulas online. Quem precisa de ajuda também pode ajudar, né? Aqui teve mais uma explosão bem interessante, tá? Checar hipóteses, sintonia com democracia, focar nas experiências do aluno, saiu muita coisa boa. Se vocês pegarem 1/3 disso que está nesse Jamboard e aplicar para vocês, fica bem, bem interessante. Bem, bem interessante, tá? Aí teve mais uma explosão aqui de ideias. Aceitar a Dani. Teve mais uma explosão de ideias aqui, bem, bem show, sabe? O que eu gostei aqui desse aqui, tá? É esse amarelinho aqui, incentivar a família na participação das aulas remotas, com aumento da autoestima através da valorização, mostrando a importância do aluno. E a gente vai ter que trabalhar o processo no remoto mais ainda, de tentar buscar a família, de mandar uma mensagem, isso é uma situação. Mas eu digo para vocês, aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Com a questão da educação remota, que é a questão de noção do tempo de vocês, né? Nunca esqueçam que vocês têm vida fora da sala de aula, tá? E às vezes a gente se perde nessa poeira. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu geralmente passo por essas situações, né? Então, pensem que às vezes as coisas não dão muito certo lá, não é só culpa de vocês, tá? Então, aqui, né, Freire aparece de novo, né? Então, bem, bem, bem com a frase assim, né? Eu principalmente, né? Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, assim, eu acho que eu, na verdade, assim, trabalho muito com a questão de Freire, né? A gente tem um momento da história, tá? Que meio que detonam Freire, tá? Chamam Freire de esquerdista, né? Como se esquerdista fosse uma coisa ruim, né? Mas Freire foi um dos caras mais inteligentes e para projeto ele ajuda bastante, tá?
Para projeto ele ajuda muito, muito, muito. Tá? Apareceu o Dewey, não sei, esse aqui eu não consegui pegar, né? Quem colocou lá, mas gostei de ter aparecido o Dewey, né? Porque ele trabalha nesse contexto do professor reflexivo, né? Então, bem, bem interessante. Tá? E aqui, por último, acho que esse aqui eu peguei, acho que esse aqui foi a Dani que fez essa contribuição toda, e gostei, né? Gostei porque ela se inspirou aqui nessa parte, e para mim precisaria ter só um cardzinho aqui, que é esse aqui, dar a oportunidade de explorar o conteúdo além do que está proposto, sem interferir, né? Gente, eu vou só ali atender a Andrine, a minha aluna, que veio buscar um material aqui, tá? Não saiam da sala, não vão para o corredor. Não saia da sala, não vão pro corredor. Que Eu ainda saudade. tenho rindo, Inveja da... pensando nisso, morrendo Nossa, de eu já saudade. tava no café essas alturas do campeonato. Que Quem não sente inveja da saudade? Aline de ver esse professor, né? Inveja, Tá. eu tenho. Voltei, Pamela. Voltei. Nós Voltei. estamos Tá. invejando a colega. Estava expressando a minha inveja. Mas eu Social vou ir te civil. ver um dia desses, Pamela. Vou dar uma passadinha e nós vamos se encontrar Deixa eu ver nesse aqui. bate-papo. Deixa eu ver aqui. A Lu tinha colocado. Ah, Acho foi que a minha tu, amiga Lu. eu broto lá na BR. Tá. Pamela. Girassol. Deixa quieta, Pamela. A Taline colocando que precisa da minha ajuda quanto à caracterização da pesquisa. Claro, claro que sim, Taline. A Lu colocou que foi ela. Então, só para vocês terem uma ideia, né? O Jamboard, né? Ele é uma ferramenta bem legal para vocês usar a educação remota, né? Porque tu deixa ele trabalhando ali, né? E as pessoas vão atualizando. E o nosso aqui deu 8 folhas, tá? E o Jamboard, gente, quando a gente quiser trocar, tem gente que achou que era só a primeira tela, né? Mas ali em cima tem 2 flechinhas sempre no Jamboard, que é ali que tu troca as telinhas dele, tá? Depois até posso compartilhar um Jamboard aqui e mostro para vocês, que daí a gente vai nas telas direto, tá? Então tá, mas assim, é só para dar um feed para vocês que aquele Jambo ali já tá lá salvo, bonitinho, e eu adoro trabalhar com essa confusão mental, mas que tenha conteúdo, tá? Então, buenas lá, né? Buenas, buenas, buenas. Vamos. Olha só, eu nem troquei essa imagem aqui do Canva, porque eu adorei essa imagem aqui, sei lá, sabe? Achei, me deu um clima histórico aí, gostei muito, tá? A gente vai trabalhar com o texto alguns tópicos do texto da Cleide Inês, coloquei já lá no aula para vocês, tá? Que é um texto suporte, um texto de apoio para vocês, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho, porque ela traz bem o que eu quero para vocês hoje, tá? O que ela diz de pesquisa, tá? Ela diz que a pesquisa realizada no meio universitário e na escola é de cunho social e tem sua origem baseada em 2 paradigmas: o positivista, de caráter quantitativo, e o interpretativista, com caráter qualitativo, tá? Só para vocês entenderem, quando a gente fala em quantitativo e qualitativo, sabe? É muito chique assim, a gente dizer, eu fiz uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Gente, a pesquisa quantitativa, tá? Ela vai trazer para vocês uma ideia em números de alguma situação, de algum evento, né? De algum fenômeno, ok? Mas ela não me traz a real situação do problema, tá? Por exemplo, né? Quero saber na pandemia quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas tiveram redução salarial. Eu disparo uma pesquisa quantitativa, eu só tenho números. Quando eu quero entender o que este problema causou no social, eu vou fazer uma qualitativa. Vou dar um exemplo, vou pegar a Pamela. A Pamela vai fazer uma pesquisa em Sentinela do Sul. E ela quer saber quantas pessoas ficaram desempregadas na pandemia. Em um primeiro momento, ela vai fazer a quantitativa, ela vai pedir o nome dessas pessoas, né?
e-mail, alguma coisa, e vai perguntar, né? Você ficou desempregado na pandemia, sim ou não, né? Pode colocar mais alguma pergunta? Quantos meses você está desempregado? Ok. Ela vai ter um resultado numérico, ela vai ter. Isso é importante para a pesquisa, não tem problema. Mas, se a Pamela quiser entender, né, realmente como é que aconteceu esse processo, ela vai ter que entrar com outras perguntas. Qual empresa você trabalhava? O que aconteceu? Por que aconteceu a sua demissão? Né? O que isso influenciou na sua família? Por quê? Essas pessoas vão responder de forma textual e a Pamela vai ter como fazer uma análise qualitativa do processo, entendendo que tantas pessoas estão desempregadas e passando muito trabalho, sim. Na quantitativa lá, ela só tem um percentual. Tantas pessoas empregadas, tantas empregadas, ok, ponto. A qualitativa, ela vai me trazer a possibilidade de trabalhar com dados com mais qualidade, né? Ela vai realmente dar significado ao meu problema, tá? Então, é diferente daquelas pesquisas, né, que alguém levantou a mão. Oi, Pamela, pode falar. Prof, no caso, a quantitativa são números, né? Basicamente, eu vou ter dados numéricos. E a Isso. qualitativa me traz a oportunidade de eu tentar solucionar esse problema, não me traz informações que vão me dar. É basicamente isso, né? Com certeza, com certeza. Ela que vai te dar pressuposto para te poder achar uma solução. Qualitativas são dados, né, prof? Qualitativas são dados e quantitativas são números. E na verdade, assim, ó, as duas geram dados, só que uma gera dados que a gente não tem muita inferência e não vai poder determinar uma solução, né? E a qualitativa, por exemplo, vai te trazer um rumo, né? Não... As características. E características, perfeito. Características, com certeza. Né? Então... Eu não consigo abaixar minha mão, ok. Tá, agora vai É aquele negócio. É igual às pesquisas de margarina. Elas são, na maioria das vezes, quando eles vão te perguntar qual a marca de margarina, elas são qualitativas, né? Qual que você prefere? A cremose, a outra lá, a outra lá, e dá aquelas opções, essas vão ser as qualitativas. As de votos, por exemplo, já são quantitativas. São quantitativas, porque a de voto é um exemplo bem legal da gente trazer, porque, votei em tal candidato lá, mas tu não tem a opção de colocar o porquê. Porque o projeto dele é legal. Porque ele, né, tem mais esse lado humanista, sei lá. E a de voto é um exemplo, né? Quando tu faz uma pesquisa de boca de urna, tu só quer saber a quantidade que vai votar no Thaleson e a quantidade que vai votar na Bruna Esser. Ponto. Tu gera dados. E outra, né? Pesquisas desse tipo, elas são bem tendenciosas, porque o indeciso vai votar em quem está com a frente, né? Que a gente tem no instinto. Mas a qualitativa... Infelizmente, o brasileiro nunca quer perder, né? Mas na verdade é nato do ser humano, né? É nato do ser humano, infelizmente. Mas é bem isso, tá? Quantitativo e qualitativo, essa é a diferença para a gente só trazer a grosso modo, tá? Por exemplo, tá? Toda pesquisa, ela busca interpretar significados culturais, tá? Ela busca um significado, ela busca entender um fenômeno, tá? Gosto muito dessa charge, né? Porque a gente trabalha muito com a questão da globalização, né? E eu adorei essa charge aqui, porque, né, diz festa da globalização, entrada permitida. Ok, então entra todo mundo. Não, né? Pode ver que ali não são todas as pessoas que participam desse processo de globalização. Então, a pesquisa, ela busca interpretar esses significados. Ela quer saber por que ocorre esse fenômeno, né? Por que está ocorrendo esse fenômeno, e a pesquisa, ela tem todas as pesquisas de vocês aqui, gente, elas vão contribuir em algum ponto, tá, com a ciência, todas que vocês estão fazendo, porque ela tá sendo desenvolvida em um grupo, ela vai ser repercutida, no mínimo, aqui na nossa turma, né, e isso vai gerar significados, vai gerar compreensão. Então, toda a pesquisa, ela busca, sim, interpretar esses significados, para aí sim chegar lá naquela ação
que a Pamela falou, né, de eu buscar uma solução, né, mas para mim buscar uma solução, eu tenho que interpretar os significados, tá? Um exemplo bem clássico que eu vou trazer para vocês, tá, é das minhas aulas. O que ocorreu? No começo das minhas aulas, eu saí que nem louco metendo TDE, metendo conteúdo longo, assim, ó, vamos lá, vamos lá. O que eu tive que fazer? Eu comecei a pesquisar dentro das minhas turmas o porquê que o TDE não estava atingindo tanto, e realmente não ia atingir, porque o TDE é uma proposta para te fazer ali, né, em um determinado tempo. E aí eu comecei a apostar nos TDEs fragmentados, que são TDEs mais curtos, mas que eu tenha mais resultado. Ah, pode ser que algum aluno não consiga fazer, ok, pode ser, mas aumentou muito a participação depois que eu mudei, mas eu tive que entender o processo, né? Eu tive que realmente pesquisar, né? Tive que também me apoiar nos desabafos ali no WhatsApp, que foi uma ferramenta que eu usei bastante o ano passado, né? Tive que entender esse fenômeno, né? Então, assim, e sim, tem um grande número de alunos que assistem a gravação da aula depois, que não conseguem assistir na hora. Isso foi um outro coeficiente que me deixou, né, pensativo. Eu disse, não, tem gente que sim, que está trabalhando, tem um compromisso e está assistindo depois, porque eu vejo pelas visualizações, né? Eu consigo ver quantos visualizaram. E mais ou menos bate com os alunos que não conseguem participar de forma online aqui, tá mais ou menos se equivalendo. Então, assim, ó, bem bacana a gente pensar que tudo é pesquisa, tá? E nem vocês vão fazer um estágio, vão fazer alguma coisa, vocês vão largar a primeira aula de vocês, já usem isso como parâmetro. Opa, não atingiu muito bem, né? Não, o que eu posso fazer para melhorar? Ah, mas eu posso entender que lá na minha escola, aconteceu agora que eu estou olhando aqui para o Thaleson, na escola do Thaleson, a escola ainda não estava bem com essa cultura da aula remota, já era um grupo que já era mais sensível à questão de acesso à tecnologia. Então, a gente já começou a trabalhar com esse processo de entender esse processo, né? Para ver, opa, não, a gente não vai ter muito retorno, mas é por quê? Porque o contexto ali é esse, né? Que nem eu disse para vocês, a questão do WhatsApp é a ferramenta mais inclusiva que existe dentro da educação remota. Ela é a mais inclusiva. Não sei se é a mais eficaz, mas ela é a mais inclusiva, né? Dentro da educação remota, ela é sim. Ela me permite um contato, né? Pode falar, Thaleson. Acho que saiu o som. Aí sim. Isso que tu tá falando é bem real. Foi. Eu e a professora Silvia, que é a professora que eu estou fazendo o estágio agora, do primeiro ano, a gente viu que tinha muita pouca procura. E aí a gente pensou assim, vamos fazer um meet e conversar com os pais. E a gente viu que era porque eles não sabiam como entrar na plataforma. Então a gente fez um tutorial de como entrar, e aí aumentou, tipo, entrava 2, agora entra 10 alunos. Então houve um aumento, e aí a gente está procurando ver o motivo deles não conseguirem. Claro, alguns é porque não têm acesso. Então a gente está procurando alguma maneira de fazer com que eles consigam as atividades de porta fechada, né? A gente está trabalhando de casa. Aí a gente tem que procurar uma maneira, a gente está vendo isso como vai fazer. Mas esses alunos que não tinham, porque os pais não conseguiam acessar, a gente já conseguiu um retorno deles através disso. É tipo olhar para entender a realidade do aluno, né? Conversar com os pais. Mesmo de forma remota, continua sendo importante, né? Com certeza, Só para dar com certeza. Não, deu uma baita ilustrada, né? Tu vê aqui e a gente vai monitorando esse processo, né? Tu sabe que é bem, né? Essa situação, porque a gente tem que procurar entender, né? E aquilo que eu disse para vocês, a educação não vai ser mais a mesma. Se criou um abismo, principalmente na educação pública, né? E a gente vai ter que, depois disso, procurar estratégias dentro da escola para resolver esse problema. E eu digo para vocês, né, tem toda essa situação que a gente fala, gente, mas a gente tem um problema maior a ser interpretado, que é, sim, a pandemia. Ah, mas as crianças não pegam o vírus, ok, mas elas são transmissoras, né? Mas a gente tem que procurar isso que o Thaleson falou, assim, ir mediando e tentando entender o processo. A Gabriele coloca ali, né, tem 2 alunos que moram no interior e elas ficam no meio do campo para conseguir acesso à internet. E elas entram em todas as aulas. Pô,
exatamente bateu com o que eu ia falar agora da reportagem que deu no final do Fantástico Domingo, quem pode assistir, né? A superação daquele menino e a superação dessas duas alunas. Eu tive semestre passado uma aluna também, a Josi, né? A Josi de Mariana Pimentel, que um dia eu me deparei numa aula, eu estava muito escuro atrás dela. Ela disse, não, prof, eu caminho uns 2 quilômetros para subir aqui para me ter sinal aqui embaixo da árvore aqui. E eu disse assim, ó, exatamente, Renata, eu chegar nesse ponto, a gente não pode romantizar. Não ter acesso, esses alunos não têm acesso por uma culpa maior, né? Existe uma falta de política na educação, e nós todos fazemos parte desse processo, estudantes da graduação, professores da educação básica, alunos da educação básica, a gente faz parte de um pacote do governo, e uma fatia grande de dinheiro vai para a educação, não é pouco, tá? Mas só que a gente também não pode romantizar e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. A gente está remediando situações, e digo para vocês, o abismo aumentou, e a gente vai ter que trabalhar muito, 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 tá? Depois que tudo isso passar, né? Essa questão do romantizar a educação é a mesma coisa de dizer para vocês assim, olha, calma, vai ser lindo o estágio de vocês, vai ser a coisa mais linda do mundo, vocês vão chegar na sala, o aluno vai entregar para vocês uma maçã, uma trufa, vai dizer boa tarde. Não vai ser, gente. A gente trabalha com pessoas têm sentimentos, pessoas são privadas de condições sociais, né? A gente vê, por exemplo, a gente acha o cúmulo. Meu Deus, mas como não tem WhatsApp? Sim, gente, tem gente que não tem telefone. Ah, meu Deus, a gente está em 2021. Sim, não tem. Eu atendo diariamente pais na escola que não tem. E o pior, gente, que mais me dói, tem professores que não querem entender esse processo, não querem incluir o aluno, tá? Tem professor, por exemplo, que está se negando a usar o WhatsApp, porque tem o Classroom, é uma situação que o governo deu o Classroom, e, gente, até tu chegar num processo de usar uma plataforma, é um processo longo. Vocês são acadêmicos aqui, muitos de vocês têm filhos, irmãos, tudo mais, você sabe que o ensino remoto não é brincadeira para a educação básica. Às vezes tem que estar uma pessoa o turno inteiro ali com essa criança, né? Então eu digo para vocês assim, ó, o não romantizar que a Renata colocou ali, né? Agora, claro, dá orgulho de ver aquele menino ali, por exemplo, ali que teria, né, todas as impossibilidades, mas o que ele tem, né? Se vocês olharam, mesmo que humilde, ele tem uma família. Só que nós temos crianças que não têm essa família, né? Vamos pensar no lado social. Muitos dos nossos alunos que não participam, gente, por falta de estrutura familiar, né? Não tem uma família para apoiar. E aquele aluno lá, ele tinha. Mesmo na humildade daquele pai e daquela mãe, eles estavam ali prontos, né, para ele, né? Então, é essa a questão, né? Pode falar, André. O que mais dói, às vezes, a gente vê e se decepcionar muitas vezes com os professores dizerem assim, mas agora eu não posso porque tem o Educar Web e ele só tem que fazer as atividades por ali. Eu me decepcionei muito essa semana com pessoas da escola com essa função, porque eu digo assim, por mais que tenha regras e tenha coisas que venham da prefeitura, que venha do município, tu sabe que tu pode fazer, sim, sabe, tá no querer. Ou as aulas eram uma vez por semana, atendendo as crianças pelo Meet. Aí agora, não, vai ser nas 2 primeiras semanas, vai ter um dia na semana. Era todas as quartas-feiras, os alunos do 2º ano tinham a professora ali, de manhã, faziam Meet. Agora vai ser só nas 2 primeiras quarta-feiras do mês, e as outras 2 vai ser as outras, umas para artes, outra para educação física. Só que até então, estava tendo nas quarta-feiras a professora titular, aí na sexta-feira tinha artes, e na segunda-feira tinha educação física. Eles estavam conseguindo acompanhar, só que agora não. Agora vai ser 2 quarta-feira professora titular, a terceira quarta-feira professor de artes, e a outra quarta-feira professor de educação física. Em vez de melhorar, eles estão diminuindo o contato com aqueles que têm. E não vai fazer o outro contato, se fosse diminuir para esses que têm contato, e fosse fazer esse outro contato com aqueles alunos que não têm esse acesso, tudo bem, mas aí eles não vão suprir esse outro para aqueles que não têm.
Se não custa tu dar atenção para aquele outro aluno que não tem, através de uma mensagem, tu já tá com conteúdo tudo ali, o que custa tu mandar atividade, ou tu fazer uma atividade ali mais elaborada com materiais e mandar um kit para aquele aluno que não tem como. É fácil? Não é fácil, mas é algo assim, ó, que pra gente que conhece, que tá tendo essas coisas assim, pra gente é mais fácil do que para eles. André, é a mesma coisa a Ubra, por exemplo, me exigir que eu atenda só no aula. Ela pode até me exigir que eu atenda só no aula, mas eu, enquanto professor, vou usar outras ferramentas para dar acesso ao meu aluno, entendeu? Tem aquela questão do compromisso, né? Daquele juramento que a gente faz enquanto professor, que ninguém lembra, né? Atender a todos, sem exceção, né? Então, fala, Pamela. Prof, eu queria puxar duas coisas, uma que foi falada antes, sobre a questão social, né? Eu acho que assim, e aí já vai puxar a questão que a Andrea falou. Quando tu assume uma turma ou um estágio, tu assume uma responsabilidade, né? Então, se aquela criança, ela não tá participando, ela não tá enviando atividade, a mãe ou o pai não tá entrando em contato com você, você tem que entrar. A gente tem que procurar. A gente tem que entender o porquê que aquela criança ela não está mandando atividades. Ela não está tendo acesso. O que está acontecendo? Ela não está querendo fazer, os pais não estão querendo participar. O que está acontecendo? Né, prof? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que tentar o primeiro contato. Não conseguiu, tu não vai cruzar os braços como a maioria está fazendo. Tu vai buscar um meio de chegar até essa família. Porque o que estava acontecendo? Pelo menos até o ano passado. A família não procurava a escola não procurava a família. Tem crianças que passaram quase um ano sem acesso à escola, sem saber o porquê que não estava acessando. Crianças que talvez era a internet, que poderiam ter buscado material, que nem ficavam sabendo dos dias das entregas. Então, eu acho que também nós temos que abrir esse caminho. O professor, principalmente, que assume a turma, ele tem que ir em busca, né? A escola tem que ir em busca e tentar trazer essa família também. Porque tem famílias, prof, que não é vergonha, não é medo. Tem famílias que, pelo menos eu aqui no interior, tem famílias que não sabem chegar na escola, né? Não sabem conversar com o professor. Na verdade, eles esperam que o professor te chame e acabou. Se não chamar, tá bom assim. Não preciso conversar. E eu acho que assim, ó, tu tem aquele horário de aula, realmente, que é do turno da tarde ou do turno da manhã, só que assim, os pais trabalham. As crianças geralmente ficam com outras pessoas. Geralmente os pais não têm tempo de realizar as atividades de dia, eles vão realizar à noite. E aquela criança, quando ela grava um vídeo para ti, ela quer ver a tua resposta. Ela quer se sentir acolhido. Então, não é minha obrigação, porque aqui é o teu horário de aula e acabou, não é nem para te responder em horário que não é de aula, para se criar uma tal de uma rotina. Só que eu acho que eles estão tão afastados da escola, principalmente os pequenos, que eu não me sinto em coragem de visualizar uma mensagem e não responder. Eu não me sinto em coragem de visualizar um vídeo e não responder. Até porque aquilo que eles esperam de mim, porque eles me enviaram à noite, eles não têm o entendimento que eu enviei aquela atividade à tarde. Eles têm o entendimento que eles fizeram aquela atividade para me enviar. Então, eu acho que vale do professor também, de cada um de nós, pesar o que é mais importante para nós nesse momento, né? Se é ver o teu aluno, se é ver ele realizando as atividades, se é ver a evolução dele, ou se é simplesmente cumprir o teu horário de aula. Eu acho que a gente tem que pesar também o que a gente quer nisso, né? Não julgo quem só trabalha no seu horário de aula, né? Okay. Porque é o seu limite, cada um sabe do seu limite, né? Mas eu acho que é importante a gente ver o lado da família. Tem famílias que só têm à noite. Eu não tenho como pedir para uma mãe entrar à tarde comigo se ela trabalha em um lugar que ela não pode acessar o celular. Eu acho que a gente tem que ter a empatia, né? Eu acho que é bem aquela questão, né? De levar, né, a palavra empatia para além do significado lá no dicionário Aurélio, né? A gente, na verdade, tem que transpor essa empatia. E eu digo para vocês, eu na verdade, assim, me decepcionei, né, em trabalhar com professores, e eu nunca tinha trabalhado do outro lado, né? Sempre fui professor. Mas agora, do outro lado, é muito complicado. Muito dos problemas da educação que nós temos hoje, grande parte é por parte de professores, né, que não enxergam o aluno.
que se não fosse eu ter acesso aos meus professores semestre passado, eu não teria acesso à minha faculdade? Se eles não tivessem aberto para mim ou os meus colegas em outros horários, eu não teria cumprido o meu semestre. Então eu penso, se eu precisei disso, né? Se eu, estando na faculdade, precisei, imagina os pais trabalham o dia inteiro e aquela criança pequena precisa de atenção. Então eu acho que a gente fala muito de empatia, mas se a gente não tem empatia com nossos próprios alunos, vamos ter com quem? Não tem sentido. Exatamente, mas bem colocado, Pamela, bem colocado. Não sei se tem mais alguém ali que levantou a mão ali. Andréia? Eu esqueci de baixar. Tá bom. Então, assim, tá? Um outro trecho legal que eu quero trazer para vocês é a questão, né? Um professor pesquisador, né? Isso é possível na medida em que o docente, um mediador, transforma sua prática em um exercício constante de investigação, né? É os porquês. Aqui que a gente estava conversando agora, nada diferente do que foi falado aqui, né? Com vistas a construir o saber juntamente com o aluno. É realmente entender o processo. Vocês fazem um projeto de pesquisa para entender algum fenômeno, tá? Então, o professor pesquisador é esse. O professor pesquisador não é aquele que domina todas as normas da BNT, tá? Ou que realiza, né, impecavelmente uma pesquisa quanti-quali, né? Que nós não vamos chegar a trabalhar aqui nela, ela vai para depois mais para estudos mais avançados, mas, por exemplo, né, é o professor que tenta entender o seu processo, né? Eu não sei se alguém levantou a mão, não consigo ver, deixa eu ver. Não, só a impressão. Então, na verdade, é tentar entender o processo do aluno de vocês, é tentar entender a prática de vocês, é estar adepto a mudanças constantes, tá? Não tenham medo de mudar, tá? Não tenham medo, tá? E é aquilo que eu disse para vocês, a gente tem dois caminhos, ou a gente aceita a viver com a crítica no trabalho, ou a gente vive numa bolha, né? A gente tem que não deixar se abater pelas adversidades que existem, né? E entender que, sim, não é um processo lindo e maravilhoso, mas é gratificante quando a gente consegue, né, encaminhar, não importa em que nível, né? Quando a gente consegue encaminhar e ajudar alguém a aprender, é mágico, tá? E a autora, tá? Ela questiona sobre a viabilidade de transformar a sala de aula em um constante laboratório, onde, ao problematizar sua prática didático-pedagógica, o docente investiga os resultados obtidos, tá? Detectando os ajustes necessários para aperfeiçoar o processo, tá? Por exemplo, tá? Prática tradicional e não tradicional. Uma coisa é usar instrumentos tradicionais e ter uma metodologia que não é tradicional. Tem instrumentos tradicionais que vão ser de muito proveito em uma sala de aula. A minha metodologia pode ser diferente, né? Então, mas o professor que tem esse cunho pesquisador, ele vai toda a sua aula, ele vai analisar o que está acontecendo, né? Você já deve ter ouvido, tá? Aquela turma é barulhenta, é agitada, mas tudo que tu larga produz. Vai que é um balaço aquela turma. Eles são agitados, mas são bons. Já a outra turma é mais quietinha e tudo, né, e não vai. Por quê, gente? Depende muito da tua proposta de trabalho, depende muito como a turma recebe, são vários fatores. Depende muito o horário que a tua aula acontece, né? Eu, como sempre trabalhei com matemática, segunda-feira de manhã, nos 2 períodos, eu nunca ia ter ninguém pulando na minha aula, né, gente? Pô, segunda-feira de manhã, né? Depois de um domingo, né? Não, aí são vários fatores que acarretam. Tu tem que olhar o tipo de atividade que tu vai trabalhar nessa turma, né? Por exemplo, o pessoal da educação física, hoje a gente quer fazer um aquecimento, aí nós vamos dar umas voltas na quadra, aí, né? É importante e faz parte do processo. Mas também ninguém vai botar ninguém a correr a 1h da tarde, vai fazer um alongamento, vai levar para um outro espaço, vai tentar entender aquele processo, né? Mas nenhuma das minhas turmas gosta que eu faça o alongamento lá. Expliquem para a turma qual é o processo. Levem daqui um pouco. O professor de educação física também dá aula, né? Na sala de aula, né?
Vai para lá, mostra a questão dos músculos, mostra o que acontece, faz esse laboratório, faz essa... no começo, daqui a um pouco eu não tenho tanta adesão, a turma quer mais ir para a rua, ok, mas daqui a pouco eles também vão entender que é uma ciência que ela tem outros aspectos que a completam, né? É que nem eu já falo para o pessoal da pedagogia. Eu não quero ninguém usando coruja, né, como símbolo da pedagogia, e não quero também que digam que vocês só recortam, pintam e... Ok, todo mundo recorta, pinta e desenha, mas pedagogia não é só isso. Educação física também não é só tu largar uma bola ali, mas você tem que convencer o público que você trabalha, né? Você tem que trazer para ele que é importante, né? Eu sempre digo, né? Essa disciplina de práticas é a segunda vez que eu dou ela, né? Que eu trabalho com ela. E eu tenho que mostrar para vocês que a escrita de vocês que está sendo avaliada, que é o perfil de vocês que eu estou avaliando, e para dar mais qualidade na escrita de vocês, no projeto, que vai ajudar a ter uma prática boa. O projeto não é só a escrita dele, né? Mas vai ajudar a ter uma prática. Tá, Alisson? Reforçando ali, né, que a Marília e a Andréa estavam comentando, e o senhor também, o que acontece é que os professores estão acabando, assim, postando as atividades na plataforma, eles não estão vão conseguir responder com os alunos naquele tempo ali que está na plataforma, entendeu? Naquele momento que tu está ali na aula. Aí o que acontece? Tem pais que trabalham, tem alunos que não conseguem entrar naquele horário, então eles vão entrar depois e vão chamar o professor no WhatsApp. Aí tu não respondeu o aluno, porque, tipo, tá certo que tu tem que ter o teu tempo, realmente, tu tem que saber separar. Só que é uma questão, a criança tá pedindo ajuda, e tu tem, no caso, tem a obrigação, no caso, tu com uma atividade a criança não entendeu, tem que explicar para aquela criança. Aí eu até coloquei ali no grupo, né, que eu recém tô na terça-feira e já levei umas quantas chamadas, porque daí os alunos às vezes não entendem a temática ou não conseguiram acessar, me chamam no WhatsApp e eu acabo videozinho conversando, e aí acaba que fica fora da aula, eu levo uma chamada. Só que, sei lá, na minha concepção, eu acho que é o certo, entendeu? Posso ser que eu esteja errado, mas eu fico que nem as gurias falaram, eu fico assim, eu não consigo deixar no vácuo, entendeu? Concordo contigo, eu acho que se eles perguntar 10 vezes, a gente tem que responder 10 vezes, porque não é preguiça de procurar, não, como muitos dizem. Eu me indigno quando eu vejo um professor dizendo assim, ele tá com preguiça de procurar, de olhar lá. Eu duvido que uma criança vai estar te perguntando, porque muitas vezes é mais difícil para eles tá mandando... Como, gente, que uma criança vai fazer isso? A criança tá perguntando porque ela não entendeu. Sim, eu... Pelo amor de Deus, tem criança que tá 1 ano fora da escola. Tem criança que não tem entendimento do que é escola. Tem criança que foi para turminha de 4 anos, estudou 1 ano, foi para turminha de 5 ano passado, remoto, e agora está no primeiro ano. É uma criança que não sabe. Como que tu vai dizer para uma criança que ela não sabe procurar? Não, vão ter, sabe? Sim, aqui também, Thalisson. Eu levei várias chamadas aqui também, porque não é para fazer fora do horário, e eu digo só lamento, por quem não quer fazer, eu vou fazer. E tem uma coisa, né, ninguém está dizendo também que o professor, né, tenha que responder os 3 turnos, mas que ele tente, pelo menos, dar aquele retorno um tempo hábil, sabe? E outra, né, gente, essa questão do não retorno e tudo mais, a gente sabe da questão, né, burocrática, que pode gerar um processo, a gente sabe de tudo isso, tá? Mas tem uma situação que eu digo assim, ó, ninguém tá te dizendo, né, para te responder sábado, domingo, não é isso, né, mas que pelo menos se tá dentro daquela semana, a atividade que tu propôs, dá um retorno dentro da semana, né, então, exatamente, Thaís, nós que somos adultos, né, quando a gente não tem uma resposta, né, do professor, a gente fica chateado pra caramba. Tu imagina a criança que está em processo, e como a Pamela falou, muitos ainda não sabem, não entraram numa escola, né? Então, assim, mas bem colocado, assim, por vocês. Ninguém está dizendo também que a culpa é só do professor, mas que, na verdade, assim, ó, ajuda bastante, ajuda. Se todos os professores em uma escola trabalhassem com esse sentido, aliviava a sobrecarga, tá? Aliviava muito a sobrecarga, a escola ia funcionar melhor,
as crianças iam se sentir mais acolhidas, os problemas iam diminuir. O problema é que as pessoas fazem o inverso, elas bloqueiam esse acesso da criança, né? Então, aqui na escola a gente criou grupos para turmas que não tinham, né? Eu e a minha colega, e a gente está sendo, né? Assim, ó, todo dia xingado pelos professores, porque a gente está dando voz para o aluno, mas como? Nós não vamos poder nos defender e tudo mais, mas não é uma batalha, cara, não é uma guerra, sabe? Então, fala, Pan. Prof, outra coisa, assim, eu me indigno muito com o engessamento que está acontecendo. Que o porquê o professor fulano não faz, eu também não vou fazer. Porque o fulano não faz, eu também não vou fazer. Não é assim. Se tu sente necessidade que a tua turma precisa, tu tem que fazer. Eu acho que a criança ela só vai entender que ela tem um professor quando ela enxerga aquele professor. Como que eu quero que ela me veja como professor se essa criança não me vê uma vez só numa foto? Eu tenho que apresentar vídeos para essa criança. Eu tenho que mostrar minha voz para essa criança. Como ela vai entender que ela tem um professor, que tem uma escola, que ela tem uma turma, que ela participa desse meio escolar, se ela não vê a professora, ela só vê imagens ou vídeos prontos da internet? Eu acho que a gente não pode se engessar. Se a gente entrar numa escola, por mais que a situação esteja terrível, não digo para bater de frente, não, mas contorna. Não conta que tu gravou o vídeo. Contorna. Alivia o sistema, exatamente, contorna. Mas não deixa de fazer o papel que tu tem que fazer. Se tu acha que é importante, faz. Faz. Porque vai fazer diferença para esse aluno que nunca entrou numa escola, vai fazer diferença para aquela criança que está sentindo falta da escola e vai fazer diferença para ti, porque tu vai ter um retorno bem diferente. Marília? Acontece ao contrário também, Pamela. Aqui no município eu vejo muito, porque eu trabalho direto com as supervisoras da pedagogas, né? E daí sempre chega, assim, uma reclamação de que a fulana tá fazendo uma coisa que foge do meu contexto e eu não posso fazer igual ela. Tipo, a comparação, sabe? E daí eles vão lá e podam a professora, não faz porque a fulana não tem como fazer. Daí não deixam que as professoras usem metodologias que poderiam auxiliar esses alunos, né? Sim, eu te entendo isso que tu quer dizer. Aí teve nos grupos a questão de, eu não tenho equipamento, não sei o quê, mas não que a gente tenha que ir atrás, né? Mas então deixa que aquele outro professor use as ferramentas que ele tem. Sim, Exato, é isso que eu digo, né, prof? É um exato. engessamento, sabe? É o engessamento que se tem na educação. Porque a maioria não faz, então vamos cortar o fulaninho que faz, porque senão todas as outras turmas vão querer. Os pais vão ver, os alunos vão ver, então vamos engessar todo mundo. Exatamente. Não é isso? Exatamente, é isso que acontece. E é uma honra discutir isso aqui com você, sabe? Porque a gente tem que ter esse espaço e esse entendimento. E eu sei, né? Eu não acredito muito naquela frase que vamos sair melhores da pandemia. Mas acho que nós, que estamos estudando agora nesse ponto e todas as aulas reforçando esse distanciamento, a gente tem a obrigação de depois ter um outro olhar quando a gente for voltar para o presencial, tá? Só isso que eu espero de vocês. Então, dando seguimento às falas e tudo mais, tá? Como eu já trabalhei com aula invertida com vocês, na verdade, já estão, alguns já produziram, outros estão produzindo seu problema de pesquisa. Teve uma aluna que eu achei hilário. Professor, mas problema de pesquisa não é só o projeto? Eu disse, não. Agora a gente está fazendo projeto de gente grande, né? A gente tem um problema de pesquisa, tá? Então, inicialmente, é preciso delimitar o problema a ser investigado. Eu tenho que saber o que vocês querem resolver com o projeto de vocês. Eu tenho que saber isso, tá? Aí, depois que tu pensou no problema de pesquisa, tu vai fazer os objetivos, que é onde tu quer chegar, que é o objetivo geral e os específicos. Eu não sei se tem alguém com o microfone aberto, está me dando uma microfonia. Não, tá todo mundo fechadinho, tá? Para mim tá dando um zonidinho, mas se vocês estão me ouvindo bem, tá legal. Então, assim, é o que vocês já estão fazendo, tu entendeu? Todo o projeto, a partir de agora, de vocês, ele tem que ter um problema. Eu tenho que saber o que vocês querem resolver com aquilo, tá? Eu tenho que saber, tá?
Então, assim, ó, é uma situação. Agora, por que eu digo que o WhatsApp ele é mágico, né? Enquanto estavam alguns falando, eu conversando, prestando, né, a atenção e tudo mais, e a Pamela Rosta aqui conversando comigo, né? Podemos trabalhar tal projeto, papapá. Eu disse assim, gente, claro, porque ela já me mostrou aqui o problema que ela quer resolver, né? Então, sabe, vocês têm que ter um problema, tá? E isso foi o conceito de aula invertida que a gente trabalhou. Então, assim, essa aula aqui foi o que vocês estão fazendo na prática, que é definir um problema, entender quem é pesquisador e qual é a etapa, tá? Então, isso é ser pesquisador, tá? Isso é ser professor questionador. Todo projeto, então, a gente combina que a partir de agora, o projeto que vocês forem fazer, em qualquer lugar, ele tem que ter um problema de pesquisa. Faz o teu problema de pesquisa. Depois vai ficar muito mais fácil tu encaixar os teus objetivos. O objetivo onde eu quero chegar, né? Por exemplo, o objetivo geral, como diz uma aluna minha, é o grandão, né? É o guarda-chuva. É o cara que vai dar conta da pesquisa. Depois do meu objetivo geral, eu tenho os específicos, são os pequenos, são as pequenas coisinhas que eu vou fazendo, né? E aí, e tentem trabalhar na medida do possível com seus alunos. Educação remota na educação básica, não tanto, eu sei que é muito complicado, tá? Mas no presencial, tentem trabalhar com aula invertida. Vocês vão ver o quanto é bom. Dá aquele desespero. Meu WhatsApp, depois que eu botei aqui, foi uma loucura, tá? Mas sem problema. Mas olha o movimento que se cria, entendeu? As pessoas estão buscando e vão buscar. Então, eu trago uma atividade para fazer sem ter trabalhado muito conteúdo. Ok. As pessoas já buscaram, já aprenderam um pouco. Quando tu for trabalhar a tua aula, já faz mais sentido, né? De repente, se lá na tua aula eu digo para você assim, não, olha, o problema de pesquisa é isso e aquilo, vocês têm que fazer o de vocês. Vocês não iam se preocupar tanto em me mostrar o que realmente vocês querem com a pesquisa. Pamela, pode falar. Oi, aproveitando o gancho que tu falou ali do tema, o meu grupo, ele tá com as duas turmas mescladas, tá? Tá. E surgiu uma dúvida se a gente posta nas duas turmas ou se a gente pode postar só em uma das turmas. E outra coisa, a nossa temática, ela foge um pouco da linha de ensino, né? Como eu tava me questionando agora, como é que eu vou perguntar? Vou formular a pergunta aqui. Eu queria saber se isso vai afetar alguma coisa no nosso projeto ou não. Não. E se nós não. precisarmos de uma carta de apresentação, tu monta para nós? Monto uma carta, monto autorização, o que vocês precisarem de recurso, monto, tá? E para facilitar, mando até pelo WhatsApp para vocês. Olha só, não tem problema nenhum, tá? Em ser fora da temática educação, sem problema, tá? Então, isso fica bem tranquilo. Quanto ao prazo, se precisar um prazo a mais, sem problema nenhum, só me avisa que eu abro, tá? Então, assim, ó, não tem problema. O tema é livre, ele não precisa ser só no contexto de educação, tá? Renatinha? Prof, ali tem uma atividade aberta, que é criando os objetivos e o problema de pesquisa. Daí estava falando do problema de pesquisa, não sei se eu me perdi na tua fala, eu perguntei se era, tipo, o problema que o grupo é do grupo, ou é o problema, teu problema em referente à pesquisa? Não, é o do grupo, é o problema do grupo. O que ele quer resolver com esse projeto? Tá. E eu estava pensando em outra temática do grupo, mas eu não vou enfiar isso agora. Não vou enfiar esse projeto agora, porque senão eu vou ter que fazer sozinha. Sim, eu olhei já o teu Iago, acho que postou lá, né? Os grupos e tudo mais, mas é o problema do grupo mesmo, tá? Então. Tá. E aí, tipo, um posta para todo mundo posta? Faltou eu responder isso para a Pamela. Um posta e coloca o nome de todo mundo, tá? Tá, beleza. E não importa ali se é na turma B ou C, aí um posta e coloca os nomes ali por completo, tá? Então, sem problema. E aí a gente hoje avança um pouquinho mais, ou na verdade, assim, quem está nos objetivos do problema está em tempo ainda,
Só que eu lancei mais uma etapa ali para aqueles que já finalizaram e receberam meu feedback, tá? Não tem ninguém atrasado ainda, não fiquem apavorados e já querendo cortar pulso aí, tá? Aí hoje eu abri ontem, eu vou mostrar para vocês antes aqui, não vou fazer tanta sacanagem, deixar só para vocês abrir e tentar entender lá. Eu vou mostrar hoje. Grace, manda um chimarrão. Então, na verdade, o que vocês vão tentar fazer, tá? Vocês, na verdade, vão tentar criar um começo de metodologia. O que eu fiz com vocês? Não, né? Eu trouxe o início da minha metodologia lá no meu projeto de mestrado, eu trouxe para vocês. Tirei do meu projeto, larguei aqui, tá? Risquei a parte ali que não interessa para vocês, mas quis deixar completa, tá? Porque, olha só, aqui eu começo a dar início à minha metodologia, tá? O que eu trago, tá? Eu vou ler com vocês, depois eu vou trabalhar as etapas. A pesquisa foi desenvolvida a partir de premissas de abordagem qualitativa, tá? Eu usei uma abordagem qualitativa. E aí vocês podem, sim, usar qualitativa ou quantitativa. Mas o que eu fiz, ó? Abordagem qualitativa, pois, corroborando ou de acordo, eu trouxe um apoio teórico. Eu trouxe alguém, eu trouxe um fragmento pequeno, eu trouxe o Gamboa, tá? Que diz que se fez necessário resgatar a análise qualitativa, uma vez que a sensibilidade é relevante e permite analisar e compreender o problema da pesquisa, contemplando uma interação real do assunto. Olha só, tá? Eu vou usar a pesquisa qualitativa, ok? Ou quantitativa, tem muitas pesquisas que usam a quantitativa, ou, tá? Um termo que poucos de vocês vão ouvir falar, mas vou colocar aqui, que existe, tá? Que pode ser assim, ó. Método misto, tá? Ou alguns autores chamam de quanti-quali, que é onde tu usa as duas pesquisas, tá? Tu pode usar quantitativa e qualitativa. Vamos pegar aquele exemplo lá, né? Da Pamela lá, que a gente estava pegando no início lá, tá? Mas aí o que acontece? Vocês vão me dizer ali, vão fazer um textinho ali, tá? Lembrem que eu sempre dou um apoio depois nos ajustes da formatação ali, não tem problema, tá? Eu trouxe esse autor. Beleza, fechei o Gamboa. E aí eu precisava dar mais uma reafirmada, porque a minha orientadora é cascadura. Então eu trouxe, nesse contexto, a pesquisa qualitativa possibilitou a descrição mais detalhada dos elementos do estudo, uma vez que contempla. Aí eu trouxe um apoio do Moreira, tá? Que o interesse, né, central da pesquisa na questão dos significados que as pessoas atribuem a eventos e objetos. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu trouxe, tá? Por exemplo, a Pamela pode pegar lá no trabalho dela e colocar... nesse projeto será utilizada a pesquisa qualitativa, né? Pois entende-se que é o melhor método, pois traz alguém que fale sobre pesquisa qualitativa. Apoia para vocês. Para a gente ir começando aos pouquinhos, usar realmente os teóricos, tá? Por que eu usei só qualitativa? A minha pesquisa, para quem não sabe, eu investigo uma menina com paralisia cerebral. Eu tento entender como ela aprende matemática. Eu não podia fazer uma quantitativa, porque eu estou fazendo, na verdade, uma análise de uma pessoa. Estou querendo investigar as qualidades, as características dela. Então, eu só posso usar a qualitativa. Vai me gerar dados? Muitos dados. Mas na parte qualitativa, tá? Usei um pouco lá no meu projeto, a quantitativa usei, porque eu busquei quantas crianças têm com paralisia cerebral no mundo, quantas tem no Brasil, quantas estão na escola, né? Eu usei tudo isso, mas eu quero que vocês iniciem falando um pouquinho da metodologia de vocês. Trouxe aquele texto só para vocês entenderem que é mais ou menos aquilo ali que vocês vão fazer. Vocês vão iniciar um texto e vão largar para mim ali. Vão largar batido para mim. E o resto eu chuto a gol e largo redondo para vocês. É isso que eu quero. Que vocês pelo menos busquem alguém, tá? Que fale de pesquisa qualitativa, né, que façam esse movimento, que usem o Google acadêmico e não somente o Google, né, a gente usar o Google acadêmico, né, e aí vocês vão tentar iniciar, eu vou usar a pesquisa qualitativa, né, por isso e por aquilo, tá? Então, essa é a ideia de texto para vocês começarem hoje, tá? Thalisson,
tu me permite abrir o teu trabalho aqui para mim mostrar alguma coisa nos objetivos ali? Então tá, beleza. Vamos pegar Claro. aqui. Então vamos usar aqui. Pamela, tu estava fazendo jeitinho com o rosto que parece que está entendendo tudo. Isso me dá um medo, porque o meu WhatsApp da Renata pode bombar depois. Nós já estávamos discutindo no WhatsApp. Não, prof, é que a gente já estava na discussão no WhatsApp. A mais perdida sou eu, nem te preocupa. Hoje esse semestre é ela que vai me ajudar. Ah, então tá. Eu tô tranquila. Ainda, por enquanto. Ah, tá bom. Eu vou abrir o Ver teu. os próximos capítulos. Tá. Priscila, posso abrir o teu também? Eu? Isso, posso abrir o teu aqui? Pode. Então tá. Primeiro eu vou no do Thaleson. Olha só, eu não vou dar spoiler no do Thaleson, mas eu trouxe o que eu faço de correção, tá? Por exemplo, o objetivo geral dele está bem legal. Tá bem, e eu adorei, gente, eu adoro essa espontaneidade. Por exemplo, o que eles colocaram? Arrecadar alimentos para pessoas carentes e escancarar as diferencialidades. Na verdade, é isso que eles vão fazer no projeto, tá? Mas no projeto eu dei uma lapidada. Como sugestão, eu tirei o escancarar e botei demonstrando, tá? Arrecadar alimentos para pessoas carentes, demonstrando as diferencialidades da nossa sociedade, tá? Lá no objetivo específico, e teve pouca correção deles, tá? Bem pouca mesmo, tá? Objetivo específico, eles colocaram se unir em prol do outro, né? Eu entendi, beleza, e o orientador entende. O que eu faço? Agora eu consigo mostrar para eles, ó, tem um jeitinho aqui que a gente pode organizar melhor na linguagem de projeto. Botei, fortalecer a união através das relações humanas. Ponto, tá? É essa a questão que eu quero dizer para vocês. Não existe nada errado. A gente vai conduzir para um caminho. Eu vou orientar vocês aí ajustando, tá? Vai ficar tão bonito esse projeto, depois que vocês vão guardar, tá? Então é isso que a gente vai fazendo, tá? É as palavras bonitas que o senhor ensina pra gente, porque a gente só fala tudo no popular. Mas tem objetivo, eu entendi, entendeu? Então, por exemplo aqui, olha só, do grupo da Priscila, tá? Objetivo geral, não mexer em nada, tá? Porque, ó, ampliar os níveis de atividade física de criança em tempos de pandemia. Beleza. Os específicos também, não mexer em nada. Identificar os níveis de atividade física, ampliar os níveis de atividade física, comparar os resultados, informar pais ou responsáveis, estimular hábitos saudáveis. Maravilha, tá ok. No problema de pesquisa, eu até tirei um pouco porque tinha muita coisa. O que eu coloquei, né? Elas tinham colocado, né? Eles, como identificar os níveis de atividade física em crianças cumprindo o isolamento social e de que maneira, né? O que eu coloquei? Eu tirei de que maneira ampliaremos. Eu coloquei assim, ó. Como identificar os níveis de atividade física em crianças cumprindo o isolamento social e ampliar esses níveis, tá? Ok. É um questionamento, tá? Mas assim, ó, tem a ideia, tá aqui, vocês estão colocando a ideia no papel, tá? Então, assim, tá bem interessante, tá show de bola, tá? É isso que eu quero colocar para vocês. A mesma coisa quando vocês escreverem este texto aqui. Vai dar dúvida para vocês escrever, mas o que acontece? Eu preciso da produção de vocês, eu preciso que vocês se escrevam para mim conseguir fazer as correções, tá? Gente, e eu só consegui entender esse viés da pesquisa, tá? Lá com a minha orientadora, ela disse, cara, pelo amor de Deus, eu não quero que tu escreva bonito, eu quero que tu me diga o que tu vai fazer, criatura. E a criatura foi 6 meses enrolando e não conseguia. Aí comecei a colocar e ela começou a me dar o norte. E o que eu vejo? Tá tendo produção, vocês estão sabendo onde querem chegar. Ah, se eu vou conseguir resultados com o meu projeto, não sei, gente, a gente não sabe. É um projeto de pesquisa, vocês vão aplicar e daqui a um pouco não vai. Então, assim, vamos fazendo etapa a etapa, né? E a gente vai montando esse projeto, tá? A minha ideia ali é que muitos eu sei que já estão mais ou menos vendo a prática, vendo o que vão fazer, não tem problema. A gente já viabilizar esse processo. Cada aula eu vou trabalhando uma etapazinha aqui com vocês, tá? Vocês sabem que eu coloquei na outra aula um modelo de projeto todo. Tem grupo ali que está mexendo já em todo, me mandando, me perguntando, sem problema, tá? Agora, para quem faz as duas disciplinas, tá? Práticas educativas e projetos. Essa aqui a gente bota a mão na massa.
Lá nos projetos a gente está vendo a teoria. Luciana, eu vou mostrar o teu aqui, porque eu já vou mostrar uma coisa que pode servir para todo mundo. Vou mostrar o do grupo de vocês. Vamos ver, peraí. Aqui. Luciana, 23. Aqui, olha só. Tá? O que eu mexi no de vocês? Não alterei nada. Objetivo geral, específico e problema, tá? Tá show de bola. Tá tudo ok, tá? Tá show. O que eu coloquei, que é uma curiosidade, pode ser, eu inseri aqui, ó, uma notinha de rodapé para aliviar vocês depois na teoria. Por exemplo, tá? Num dos objetivos específicos, vocês trazem o quê? Identificar entre os sujeitos da pesquisa os indivíduos que se encontram classificados como os níveis abaixo. Eu completei. E esse níveis aqui eu coloquei umzinho, coloquei uma nota de rodapé, onde vocês aqui embaixo, ó, vão buscar um conceito desses níveis, o que são esses níveis, tá? Os parâmetros que vocês têm lá, né, da OMS, e coloca aqui embaixo na nota de rodapé. Por quê? Quando a pessoa já leu os objetivos de vocês, quando for ler o projeto, ela já está com esses níveis na cabeça. Vamos supor que a Bruna foi ler o teu projeto, e ela já viu a palavra níveis, e ela sabe mais ou menos o que é. Vai aliviar a leitura do projeto. Posso colocar nota de rodapé nos objetivos? Posso. Onde eu tenho uma palavra que é desconhecida do meu leitor, eu sempre posso colocar nota de rodapé, tá? Então, eu coloquei ali como uma sugestão para vocês, tá? Então, assim, tá? Essa é a proposta para vocês, tá? Na aula de hoje, a gente trabalhou o conceito de professor pesquisador, tá? Uma linha geral, tá? Estamos na etapa que vocês, alguns já fizeram objetivo geral, objetivos específicos, e agora a gente vai começar a formular uma metodologia, tá? Coloquei aquele meu texto lá em anexo para vocês, tá? Material, gente, muito importante para vocês se acharem aqui, tá? Não sei se tem alguém que nem eu, mas eu guardo todos os textos numa pasta para me achar depois. Olha só. A aula de hoje, por exemplo, que eu trabalhei com vocês, ó, eu trabalhei aqui a apresentação do Jamboard, tá aqui. A apresentação que eu usei com vocês aqui do Canva. Esse texto suporte que eu usei para fazer a aula de vocês hoje está aqui também, tá? E lá no TDE, tá? Lá no TDE, tá? Até eu vou olhar certinho aqui. Vamos pegar a turma B aqui, tá? Ó, já tem uma no fórum ali, eu vou ter que responder depois, tá? Lá no TDE, eu coloquei até o dia 6/4 para vocês montarem essa metodologia. Eu não fui tão vilão, eu não coloquei até o dia 30, tá? Então tá até o dia 6, para vocês irem fazendo, dá tempo de na outra aula ainda me perguntar sobre esse texto e tudo mais, tá? Então tá até o dia 6 para vocês montarem essa etapa da pesquisa de vocês, tá? Então, e já vi que tem gente que colocou ali trabalho, já vou agora entrar ali, já vou dar feedback, tá? Então, assim, na aula de hoje era isso para vocês. Agora, mão na massa novamente para começar a escrever aquele texto, tá? Eu vou fazer um levantamento semana que vem de colegas que não estão participando muito e depois eu vou compartilhar com vocês se vocês conhecem alguém, algum aí, para a gente estar dando um apoio para essa galera aí, tá bom? Alguma pergunta, algum questionamento? Prof, quero falar contigo depois. Tá bom, podemos ficar aqui, né? Sim. Tá. Taline? Deixa eu ver, não tô te ouvindo. Abre de novo, Taline. Não ouvi teu... não consegui ouvir. Deixa eu ver o que a Luciana colocou aqui. Exatamente, Luciano. Isso aí. Só falta um referencial, só falta ali, né, colocar alguém ali, tchan, e já dispara para mim que eu já reviso para vocês. Mas é só isso que falta. Conseguiu mexer no microfone, Taline? Sobre o nosso, a gente já pode começar também a se organizar para fazer a arrecadação, né, mesmo? Pode. Né? Até para convidar os colegas, depois que tiverem interesse também, para se juntar conosco
para poder fazer as arrecadações de alimentos, né? A gente vai fazer tudo divulgado, a gente falou com o Peterson. A Ubrasol, hoje, ela não está ativa, mas ele ofereceu um suporte para a gente, dando um espaço na Ubra com caixa para a gente poder receber as doações para não ter aglomerações, né? E também se dispôs a gente fazer uma reunião com ele, para a gente poder combinar melhor, porque ele tem mais experiência, né? Para poder nos orientar também, né? Quanto a isso, que ele já trabalhava com essa função toda, né? Não que o professor não possa nos orientar, mas ele é uma referência a mais, né? Para dar uma folga para você, né? Não, e a ideia é essa, André. A ideia, na verdade, é vocês buscarem essas ferramentas, sabe? Isso que é o interessante, né? É buscar realmente, bom, saiu aqui do professor, ok, eu tenho que desenvolver isso. Busquei um auxílio, por exemplo, busquei o Peterson, né? É isso que eu quero, esse movimento que eu quero que vocês façam. Isso vai ser de grande validade para vocês na questão da autonomia, por exemplo, né? Como eu digo assim, né? Sair debaixo das asas, para mim, é um orgulho, porque vocês se movimentam lá fora. Então, essa é a ideia. Fico bem feliz. Taline, se tu quiser, pode me mandar um áudio ali no WhatsApp, que eu tô online depois, tá? Fica tranquila. Me manda por ali que eu te respondo já, tá? Combinamos com ele, respondendo a pergunta da Renata ali, o Thalisson teve que dar uma saidinha ali agora. Por enquanto, a gente não vai focar nas famílias em si a serem beneficiadas, porque a gente não sabe, devido à pandemia, o que a gente vai conseguir arrecadar. O nosso foco vai ser arrecadar a maior quantidade possível de alimentos para poder chegar na maior quantidade possível de pessoas carentes. E aí, o que a gente quer? A gente quer que todos participem, principalmente as pessoas que estão interagindo, não só do grupo, para a gente poder fazer essa ação com a ajuda de todos para não aglomerar. Então, daqui a pouco a gente conseguiu 10 cestas básicas. Eu pego uma, o Thales pega outra, o professor pega uma para uma família lá, e vai lá, cada um se entrega essa cesta, porque o importante não é quem vai entregar a quantidade, onde, é saciar a fome das pessoas que a gente quer ajudar, de certa forma, ali, para dar um suporte agora, né? Independente do lugar que for, a gente conseguir junto a maior quantidade de alimentos, né? Para dar uma suprida, fazer um projeto que a gente possa, porque está crítico, né? A gente está olhando para os lados, são várias famílias com fome, né? Não, maravilha, maravilha. Gente, quem quiser... Oi, pode falar, Fernandes. Oi, tudo bem? Tudo bem. Seguinte, nosso tema parece que é quase o mesmo que o da colega aí, faz mal? Nenhum problema, pelo contrário, faz muito bem. Tá, então tá, só para saber mesmo. Não, fica tranquilo, coisa boa, vai sair 2 projetos assim que show de bola. Então, final, a gente une todos os projetos. Muito bom. Valeu. Gente, da minha parte, tá? É uma coisa legal ali que a Luciana falou, né? A gente também, enquanto turma, pode doar para esses 2 projetos aí. Eu acho que